sou Paula Reis, sou moderadora do GVA, mãe da Laura, que atualmente tem 2 anos e 9 meses. Eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência e adaptação ao copinho, para quando o período que a Laura foi para a creche, ela pudesse receber o meu leite materno ordenhado de forma segura e assim evitar o risco de confusão de bicos, de desmame precoce. Aqui em casa, essa adaptação ela começou a ser feita cerca de 1 mês antes de que ela fosse para a creche. E quem colaborou comigo foi o meu esposo. Na verdade, essa adaptação ela foi feita basicamente por ele, né, pelo próprio cuidador, porque se fosse feita pela mãe, geralmente as crianças apresentam uma certa resistência ou podem, inclusive, demorar um pouco mais, né? Então, mesmo um pouco já grandinha, o meu esposo a enrolava numa manta e colocava sentadinha na coxa dele. É importante que esse leite seja oferecido quando o bebê estiver calmo, ou seja, não pode ser logo após ele ter mamado, porque assim ele vai estar com a barriguinha cheia e não vai aceitar mais. Ou então não pode ser quando ele estiver com muita fome, porque assim ele vai estar muito irritado e vai ser mais difícil fazer com que ele aceite esse leite neste momento de bastante ansiedade e nervosismo. Então, como meu marido fazia? Ele colocava a Laura sentada na coxa, enrolava o corpinho dela com um lençol, porque ela já não cabia mais nas mantinhas, de forma a deixar os braços imobilizados. Com os bracinhos imobilizados, ele, com a outra mão, ia oferecendo aos golinhos o leite para ela. Pode ser que no começo o bebê não aceite ou ele não saiba sorver o leite materno ordenhado como um gatinho faz com a língua, que seria a maneira correta. Mas se for virando o copo aos pouquinhos, o bebê, ele depois de um tempo, começa a entender que daquele copinho sai o leite que ele tanto gosta e ele passa a receber aquilo sem grandes dificuldades. Vale dizer também que pode ser que no começo haja muita resistência do bebê. O medo, a insegurança do cuidador é normal, mas com o tempo as coisas vão se ajeitando. Se essa adaptação for feita antes que o bebê vá para a creche, chegando lá, não há desculpa da creche se recusar a oferecer o leite para ele dessa forma, porque ele já vai saber se virar e já vai saber tomar. Aliás, o risco de engasgo e acidentes é muito menor quando envolve o copinho, porque o bebê ele tem o controle da quantidade que ele vai tomar e o líquido não pode ser virado de uma única vez, como acontece com a mamadeira. Então, o risco é menor, né? Continuando o relato, pode ser que no começo o bebê aceite uma quantidade muito pouca de leite materno. Aqui começou aceitando cerca de 10, 20 ml e depois esse volume foi aumentando. Mas também não chegou a ser a quantidade que tradicionalmente um bebê que toma na mamadeira ingere. Ela foi para a creche tomando cerca de 60 ml de leite por vez. E o que era feito é que, se fosse necessário, esse leite era ofertado mais vezes para ela. É importante também dizer que o leite materno, o ideal é que se armazene em quantidades menores, pelo menos até saber o volume que o bebê costuma tomar. Porque todo leite que é utilizado, descongelado e oferecido, ou se o bebê aceita ou não, de qualquer forma, se teve contato com a criança, o que sobrou precisa ser descartado. E é um líquido muito precioso para ser jogado fora. Então, de preferência em quantidades menores, para até descobrir a quantidade que o bebê realmente aceita de fato. Se você precisar de outras dicas ou quiser saber mais a fundo detalhes deste relato, você pode entrar no nosso grupo no Facebook ou então acessar o nosso blog
E lá você também terá acesso a este conteúdo e a outros materiais sobre volta ao trabalho e também outros temas relacionados à amamentação. Muito obrigada por assistirem ao vídeo, espero ter ajudado.